Fala galerinha, estamos aqui de volta, Lucão aqui com vocês, conteúdo Broca Funda. Hoje nós vamos falar sobre volume financeiro sem enrolação, sem nada aí. Deixa o like, se inscreva no canal, sininho e um comentário para ajudar a espalhar esse conteúdo de graça, que muitos cobram caro para várias pessoas. Mas antes de começar a falar sobre o conteúdo, bora para a vinheta! Fala galerinha, voltando aqui. Agora a gente vai explicar um pouquinho sobre esse volume financeiro, como funciona. Volume financeiro nada mais menos do que o que é negociado, tá? Por exemplo, se é contrato, se é mercado de futuros, então tem um volume, por exemplo, aqui, vamos ver, nessa região de 8 mil, né? Vamos dizer, de 10 mil aqui, de 10 mil negociados. Então, aqui no caso do Bitcoin, são 10 mil Bitcoins negociados em determinado período de preço. Por exemplo, aqui, ó, se nós levarmos essa consideração desse preço atual do que está sendo negociado atualmente, a gente vem aqui, basicamente é negociado, a gente vê aqui sendo negociado 1.200 bitcoins, a média, tá? Abaixo da média, o mínimo negociado por período diário está sendo negociado por dia. Na baixa, né, cerca de 1.200 bitcoins. Quando dá uma leve alta, vai para 10 mil bitcoins negociados diariamente, tá? Isso aqui eu estou falando que aqui está uma queda, está no diário, está um período bem alto, então não tem como levar em consideração que ele pode vir aqui fazer um teste. Ai, caramba, vai. Enfim, vamos explicar na prática agora para vocês, sem enrolação, né, que eu não gosto também. Mas basicamente é isso, tá? Se aqui tem, por exemplo, volume financeiro, basicamente é isso. Se tem, por exemplo, aqui, vamos jogar aqui um número redondo, 10 mil aqui. No caso tem muitos indicadores, muitos gráficos, aparece volume verde de alta, volume vermelho de queda. Não quer dizer que naquele vermelho só tem a queda, tá, galera? O maior volume daquele momento negociado foi vendas, predominante vendedor, mas não quer dizer tem compras naquele momento. Então, o interessante no volume financeiro é não deixar muitas cores, né? Se você não tem aquele conhecimento sobre o mercado. Então, deixe somente uma cor, ou somente verde, ou somente cinza, que seja visível para você fazer análise dos picos de volume do mercado e também para você fazer análise. No caso, aqui tem as cores vermelhas, tal, que eu já está adaptado juntamente com os candles, né? Mas eu vou tirar esse aqui depois, deixar somente o vermelho, o amarelo e o laranja, que já vai menos. Quanto menos cores no mercado, maior a concentração, porque quanto mais cores também aumenta a chance de burnout no trader, o cansaço do trader é maior, porque o trader exige um nível de concentração muito alto, né? Então, justamente por isso. Então, eu vou explicar aqui agora como funciona a minha análise de volume financeiro, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem um A, B, C, né? Mas aqui tem um pico de volume e não tá aqui nesse fundo, né? Não tá aqui, ó. Ó, pode ver, ó, se vocês verem, tá mais para cá. Mas vamos voltar aqui, Fertig, apertar aqui, Start. Basicamente, se eu for ver o pico de volume, tá nessa barra aqui, né? Nessa barra laranja aqui, mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. Bem aqui mesmo. Aqui. Eu uso o volume financeiro para determinar essas regiões, o topo e o fundo desses candles, e aí começa a analisar. Pô, mas aqui tem o topo aqui também, né? Então tem o fundo aqui também. Então dá para começar a pensar nesse contexto em geral. Então eu vou ficar mais de olho no fundo, vou esperar um pouquinho mais. Se não pegar, não peguei. Mas se eu pegar, às vezes numa oportunidade dessa, pô, eu vou colocar o stop mais curto aqui, né? Vou colocar o stop bem curtinho, desde colocar o stop, por exemplo, desde colocar o stop gain assim, tipo, vou entrar aqui para lucrar isso aqui e perder, tipo, essa parte vermelha aqui. Não, às vezes o cara vai lá apressado, entra aqui e vai colocar o stop, vai colocar aqui, entendeu? Tipo, vai dar 1 para 1, desde dar tipo 5 para 1, tipo, colocar o risco menor, entendeu? Então esse é o objetivo, principalmente no mercado de futuros, né? No mercado spot a gente pode fazer, tipo, principalmente para quem quer se posicionar, né? Principalmente comprar aqui, no caso do Bitcoin, quem quiser comprar, às vezes, várias moedas. Isso aqui funciona para qualquer mercado, né? Mas basicamente o volume financeiro é isso, né? Para identificar regiões de defesa. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ir para trás aqui. Aqui tem uma região de volume legal aqui para a gente analisar também, ó. Aqui deu um pico de volume bem legal, considerável. Que teve uma região de defesa, ó. Teve aqui pico de volume e tem região aqui, ó. E ele está lateralizando essa região. Por quê? Porque ele deu um rompo. Quando ele rompeu fez um vácuo de liquidez. Aí ele busca
gerar liquidez aqui e pessoas negociarem nessas regiões de interesse aqui, tá? Quando rompe assim muito rápido, normalmente é vácuo de liquidez, aí depois quando volta ele ficar buscando gerar liquidez nessa região para aí dar continuidade ao movimento ou refazer o enfim, para fazer o movimento que o grande player deseja, né? Basicamente volume é isso. Aqui também, ó, vamos ver se eu encontro em times menores. Acredito que eu vou encontrar uma explicação mais óbvia para vocês sobre defesa, né, do volume financeiro. Aqui, ó, é legal. Aqui é legal. Esse aqui tá legal. Para explicar, realmente funciona, cara. Aqui funciona, ó. Olha aqui, volume, defesa, volume. Se eu for lá para frente, ó, olha aqui que legal. Olha aqui, volume, né? Volume. Time menor é Freud, né, cara? Mas olha, quando ele veio, deu para fazer trade aqui, entendeu? Fez na venda, deu trade na venda, ó. Foi, veio, testou, voltou na venda, deu para fazer uma venda aqui, ó, entendeu? Com risco curtíssimo. Claro, o risco tá lá em cima, né? Mas olha aqui, ó, se a gente for levar em consideração, a gente tem que levar o contexto também, né, do volume, né? Exemplo, ele deu um pico de volume gigantesco. Pô, demorou para voltar lá, foi, demorou para voltar lá. Olha aqui. Quando ele veio aqui, ó, por exemplo, ele deu um trade aqui, cara. Deu trade aqui, entendeu? Deu trade aqui. Depois que ele rompeu, se a gente levar em consideração, depois que ele rompeu, ainda ele voltou. Se a gente considerar, esses times aqui, ó, aqui foi o maior pico, né? Então, vamos levar em consideração isso ali. Deixa eu dar aqui. Ó, tô fazendo uma análise bem profunda, tá? Se a gente levar em consideração o maior pico de volume, pô, tava aqui, né? Essa região aqui é o maior pico de volume. Então, essa é a região de defesa, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é o maior pico de volume, que é onde eu olho a região de defesa, volume financeiro, mais ou menos. Mas ele foi lá em cima, né? Mas eu não olho topos assim, eu não gosto de suporte e resistência lá em cima. Porque normalmente, ó, ele pega, cara. Normalmente ele estopa a galera. Nessa região que ele estopa a galera. Eu gosto de deixar uma margem boa. Porque, tipo, ó, se eu deixar, por exemplo, um risco-retorno favorável para mim, exemplo aqui, que nem nessa região, ele vem 2, 3 vezes, ó, tinha liquidez para realizar, mesmo que fosse um grande player, tinha muita liquidez para você realizar lucro aqui, ó. Lucro aqui, vamos supor o lucro aqui, colocar aqui, né, esse lucrinho, colocar um retângulo aqui para ficar bonitinho. Esse é o lucro. Esse seria, vamos colocar o stop lá para cima, de vermelho, esse seria o prejuízo, cara. Então, mesmo que eu copiasse aqui, eu sairia mais no ganho do que na perca, entendeu? Além do mais que o cara segurar a posição, né? O cara sai muito na frente. Aqui também deu um pico de volume, né? Pra gente analisar, colocar um contexto também. Às vezes deu um pico de volume nessa região aqui. É região de preço zero também. Mas, enfim. Quando ele vira o mercado, normalmente é a hora que a gente entra. A gente não entra sempre no tocou lá, vendeu. Não é assim que eu entro também. Eu vou explicar mais para frente para vocês. Mas basicamente o volume financeiro, aqui ó, no caso aqui, quando eu dei esse pico de volume aqui, ó, deu um pico de baixa aqui, por exemplo, tem compra e venda dentro do volume financeiro, né? É basicamente para explicar o volume para vocês, ó. Por exemplo, ó, tem essa queda aqui, não tem só venda aqui, aqui tem gente comprando também, tá? Tem gente querendo defender posição que está presa aqui, entendeu? Tem gente que perdeu grana. Aí aqui teve gente que perdeu grana, tem gente comprando posição aqui, tem gente que comprou aqui, ó, pode ver, esse pavio é a gente comprando. E aqui nessa venda aqui, então é gente que vendeu e aí depois teve gente comprando, entendeu? Gente se posicionando, armando posição, acreditando, gente que acredita que o ativo pode subir, que tem informação, às vezes uma boa informação, né, sobre o ativo. Então, tem toda essa questão que a gente tem que olhar, né, no mercado. Fechou? Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo sobre volume financeiro, que tenham entendido que volume financeiro numa queda não tem só venda, tem compras também dentro desses candles por exemplo, aqui nessa queda também tem compras aqui, né? Dentro desse candle aqui, desse volume aqui, dentro desse volume aqui, ó, pico de volume aqui, também tem compras nessa, mesmo estando em queda, também tem compras nesse candle aqui de queda, também tem uma compra, tem pelo menos uma compra deve ter ali, então realmente tem volume de compra ali, tá? Tem ordens de compra, tem ordens, enfim, tem muita gente posicionada que comprou ativos ali também, então por isso que diferencia às vezes uma absorção de uma agressão, tem que saber diferenciar com base no que você está lendo lá atrás no contexto, ver o que ele fez lá atrás, aí que ele se posicionou lá atrás, para a gente poder ter uma noção ali
do que realmente está querendo desejar o desenho do mercado para nós, com base no Elliott, com base em Fibonacci, com base na expansão de Fibonacci, a gente consegue fazer um tracejado baseado numa leitura mais com experiência também, que a gente vai pegando de mercado, com uma leitura, dependendo do ativo, né, que a gente vai lendo aquele ativo ali também, com base no índice, enfim, funciona para todo ativo, esse operacional que eu uso, que eu estou passando aqui, volume, Fibonacci, enfim, espero que ajude, beleza? Um beijo no coração, um tchau, obrigado, o Vapo, é os meninos, chama na catraca!